Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Está começando mais um culto de evangelismo online, onde traz o tema A Essência de Jesus, a série da Essência de Jesus de Gênesis Apocalipse. Glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Por isso nós estamos alegres, estamos aqui com o nosso segundo culto da semana. Glórias a Deus, tivemos um culto maravilhoso, o culto de Santa Ceia, né? Onde traz o tema a provisão de Deus, né? A provisão de Deus. Glórias a Deus, foi uma palavra muito poderosa, um culto muito gostoso, muito maravilhoso. E quem perdeu, corre lá no canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo e confere aí que tá uma bênção para a glória do nosso Deus, amém? Quero já nesse momento estar fazendo oração, convido você que está online, aleluia, para estar orando junto conosco. Vamos nos humilhar diante do nosso Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Seja conosco, Pai, seja conosco e vamos estar orando em nome do nosso Deus. Vamos chamar ao Senhor para invocar o nome dele, né? Vamos invocar o nome do Senhor Jesus, chamar ele, né? Para estar conosco, para estar no centro da nossa vida. Chame ele para o centro da nossa vida, da sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, Deus do impossível. Pai, é no teu nome que nós estamos aqui nesta noite, queremos te louvar, queremos te engrandecer, te enaltecer, te bendizer, queremos louvar o teu santo nome, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos perdoa, seja conosco, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito, aleluia, em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, receba cada louvor, cada adoração que vai ser ministrado ao teu coração nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, apesar de estar chovendo, né? Muito frio. O tempo está bastante seco.
Vamos fazer o nosso momento de louvor. Peço a você, você que está online, não deixe que nada venha distrair você, amém? Não deixe que, aleluia, as notificações do seu smartphone venham distrair você. Se possível, vire a tela do seu celular para baixo, para que nada venha te distrair, amém? Glórias a Deus. Esse é um momento precioso, um momento especial de nós falarmos com o nosso Deus, nós ouvir a voz de Deus e falar com o nosso Deus, chamar a atenção dele através dos hinos, dos louvores. Os louvores não são para nós, são para ele. Vamos oferecer o louvor para o nosso Deus, e fazendo assim, ele não resiste. Um louvor de um verdadeiro adorador, quando nós louvamos, prestamos a ele um culto racional, um louvor racional, onde nós entendemos o que estamos fazendo, temos a consciência do que estamos fazendo. Quando é para ele, ele recebe. Porque muitas pessoas, né, até gosta do louvor, mas gosta para si, não oferece para Deus. E o que o Senhor quer é que nós louvemos o nome dele. Então o louvor é para ele, ofereça para ele, cante para ele. Eu tenho certeza que ele vai receber e vai reagir com grandes bênçãos em suas vidas. Amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Exalta o Senhor com as palmas. Glórias a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nessa noite. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Aleluia. O que podemos ser? Sim, meu Deus. Na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, Se eu não for
crer. Posso crer no amanhã. Sim, Jesus. Porque não há Temor não há. temor, não há. Mas eu pensei. Mas eu bem sei. Eu sei. Que a minha vida está. Que vivo está. Mas eu sei bem quem eu tenho crido, Deus. Declare isso. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poder, Ele é unção, Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é bom o tempo todo, Ele nos preenche, Ele nos alimenta, Ele nos alegra. Aleluia, adore a Ele nessa noite. Jesus, quero declarar teu nome Declare o nome dEle nessa noite. sobre toda mente e coração, Aleluia. pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa Quebrando os vícios geração. dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Sim, meu Deus. Clamo Jesus. Teu nome é cura, Teu nome é cura, é poderoso. poderoso. Seu nome é vida. Nome é vida. Destrói cadeias, Destrói cadeias. dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vence. Vai queimando, Jesus, tudo que não te pertence, tudo que não é do teu agrado, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome Aleluia. sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Ansiedade e medo saiam agora. Aleluia. Clamo Jesus. Então vamos declarar: seu nome é cura. Nome é cura, És poderoso. poderoso. Seu nome é vida. Nome é vida. Destrói cadeia. Cadeia. Dissipa as trevas. As trevas. Vence. Vamos, igreja, cantinho. Declare. És poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Declare pelas ruas, Declare pelas o ruas. nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família Sim, eu creio. clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas
declarar teu nome. Sim, meu Senhor, Deus. sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo Nome sobre todo nome. O nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas O nome de Jesus. de Jesus. Ele vai trazer a sua Sobre sua família. e sua família. Clame o santo nome de Jesus. Eleva sua voz e declare. Vamos declarar, seu nome é cura. Declare pelas ruas o nome. Ele vai trazer sua família. Clame o santo nome, o nome. O nome de Jesus. Ele é poderoso. Aleluia. Nome Sobre poderoso. todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos ainda continuar adorando o nome do nosso Deus. Agora com os nossos dízimos e oferta. Convido vocês para abrirem suas Bíblias em Levítico capítulo 27, versículo 30. Que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Essa palavra é uma palavra verdadeira, uma palavra poderosa, né? Onde nós vemos aqui claramente que a palavra diz que todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, ou seja lá qual for o seu ganha-pão, seja lá qual for o seu trabalho, né? Seja lá qual for a sua profissão, ele diz que todos os dízimos, a 10ª parte, dízimo quer dizer 10ª parte, todos os dízimos pertencem ao Senhor. Todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. A palavra diz que são consagrados ao Senhor. Então não pegue aquilo que é consagrado, né? Não retenha, né, aquilo que é do Senhor. Devolva o que é do Senhor. Não é verdade? Então que você possa, aleluia, tirar como prioridade, né? Quando você receber ali o seu salário, você tire a primeira parte, que é os 10%, e devolva para a fonte de onde veio. A fonte é Cristo, tudo vem dele. Então você devolve para o Senhor a primeira parte, né? Que é a 10ª parte. E o restante, os 90% que você ficar, Deus vai repreender o devorador, o migrador. Ele vai repreender, ele vai abençoar, para que com esses 90% você possa ser abençoado, né? Que as maldições venham a ser quebradas. É o nosso Deus que abre porta e é Ele também que fecha. Quando Ele abre, ninguém pode fechar, e também quando Ele fecha, ninguém pode abrir a porta que Deus fechou. Nem diabo, nem capeta, nem mandinga, nem feitiço, né? Macumba, nada pode, encanto, nada pode abrir, né? Pode reverter uma porta que Deus fechou. Então, se você hoje tem uma porta aberta, honre ao Senhor, honre a fonte de onde vem o seu pão, honre aquele que abriu a porta para você. Não é verdade? Estamos vivendo hoje
no mundo onde temos dificuldade, né? Onde a disputa é muito grande por uma vaga de emprego em diversas profissões hoje, né? A gente sabe que é muito disputado uma vaga de emprego, né? Ou o trabalho é disputado, né? E se Deus não nos abrir a porta, fica difícil encarar esse mundão com tanta gente disputando o trabalho, disputando ganhar o seu pão, disputando, né? Pessoas que estudam 4, 5 anos, né? E na hora de trabalhar não tem oportunidade, não acha quem dê uma chance, né? Não acha quem dê uma oportunidade, né, de trabalhar. Então só Deus pode abrir portas, só Deus dá oportunidade, né, para aqueles que o buscam. Mas aqueles que buscam no Senhor, né, eles alcançarão a vitória. Aqueles que honram a Deus, a palavra de Deus diz: eu honro os que me honram, né? Eu honro os que me honram e eu amo os que me amam. Eu guardo, eu abençoo os que me amam, né? Então ame ao Senhor e Ele te abençoará. Honre ao Senhor e Ele te abençoará. Seja fiel a Deus, né? E você vai ver. Faça a prova dele. Se você não quer acreditar em mim, não tem problema. Você não é obrigado e nem precisa acreditar em mim. Creia na palavra de Deus, faça a prova de Deus e Ele vai te responder com fogo. Ele vai te responder com fogo. E você, eu creio que você vai ser impactado com o poder do Senhor. Se você fizer a prova dele, você vai ser impactado com o poder de Deus, porque todos aqueles que clamaram ao Senhor, que fazer prova dele, Ele irá responder. Amém? Glórias a Deus. Então você que está nos ouvindo pelo YouTube, você que está nos assistindo aí pela sua Smart TV, você pode abrir o aplicativo do seu banco. Você que deseja contribuir com esta obra, né? Você pode abrir o aplicativo do seu banco. Abrindo o aplicativo do seu banco, você vai escanear para esse código QR Code aí e você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? Lá é você que vai digitar o valor, não vai aparecer valor nenhum lá para você, né, contribuir. Tem algumas igrejas, né, quando no sistema online para contribuir, que elas têm um valor mínimo, né? 5 centavos, 10 centavos, né? O nosso sistema aqui não tem valor mínimo nenhum, né? Você quiser ofertar com R$1, ou sei lá, ou 10 centavos, você consegue ofertar, porque não tem valor mínimo nenhum para você contribuir. É o valor que você deseja no seu coração, tá bom, meu irmão? Então, você que está pelo aplicativo do YouTube no seu smartphone, você não vai conseguir escanear o código QR Code, é só você ir na descrição do vídeo, lá tem os dados bancários, que é só você copiar e colar e você vai conseguir estar contribuindo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você que está pelo site, é só você clicar no menu do site. Clicando no menu do site vai aparecer a opção igreja. Você clica na opção igreja, lá na opção igreja vai aparecer dízimos e oferta. Aí você clica em dízimos e oferta, lá tem os dados bancários também para você copiar e colar. Você que está nos ouvindo pelos Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, clica em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja e lá na descrição do WhatsApp você vai encontrar também os dados bancários para você copiar e colar e você está contribuindo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glórias a Deus. Vamos lá, vamos já ouvir aqui mais um louvor. Enquanto isso, também adoramos o nosso Deus com mais um louvor e também com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Tu és grande, tu és tremendo. O Senhor que nos abençoa, Pai. Em toda a história nunca se viu alguém como o meu Senhor. Jesus. Verbo que se fez carne, entre nós viveu. Sim, Jesus. Por amor a sua glória deixou. Declarar não há outro. Não há outro, poderoso
Ele é o nosso Deus. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, Jesus, o Verbo vivo. Aleluias. Oh, não há outro. Poderoso. Tu és digno, Jesus, Dizendo, é tudo sobre Ele. é tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, o Messias prometido. O Messias prometido. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, Jesus, o Verbo vivo. Oh, Jesus, o Verbo vivo. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, o Messias prometido. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, Jesus, o Verbo vivo. Na beleza da santidade eu te adoro, Rei dos Reis, está sentado no alto trono e junto com os anjos cantarei. Na beleza da santidade eu te adoro, Rei dos Reis, está sentado no alto trono e junto com os anjos. Na beleza da santidade eu te adoro, Rei dos Reis, está sentado no alto trono e junto com os anjos eu cantarei. Na beleza da santidade eu te adoro, Rei dos Reis, está sentado no alto trono e junto com os anjos cantarei. Santo, Santo, Santo és, Santo, Santo, Santo és, Santo, Santo é o teu nome, Santo és, Santo, Santo é o teu nome, Santo és, Jesus. Aleluias. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, o Messias O Messias prometido. prometido. Aleluias. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, Jesus, o Verbo vivo. Aleluias. Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Vamos agradecer ao nosso Deus pela sua graça, pelo seu favor, pela sua provisão, pelas ricas bênçãos recebidas, pelas mãos estendidas. Aleluia, que o Senhor todos os dias está com as mãos estendidas para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que lhe adoram, para aqueles que são fiéis. Amém? Vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, que alegria, Pai, estarmos aqui exaltando o nome do Senhor, te louvando, Pai, de várias maneiras, te adorando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com cânticos, com canções. Nós fazemos isso, Pai, porque te amamos. Não fazemos por obrigação, Pai, fazemos porque sentimos gratidão
aleluia, em te adorar, Senhor. Sentimos gratidão por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelas portas abertas, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá a graça, pelos dons e talentos que o Senhor nos dá, Pai, para trabalhar, pela saúde. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Nós sabemos, temos a consciência que tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, Pai. Continua prosperando esta igreja, continua prosperando, Pai, este ministério, a Igreja Nova Aliança com Cristo. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado através dos nossos lábios, através das nossas vidas. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Pai. Prospera a Igreja Nova Aliança com Cristo. Que esta igreja, Pai, este ministério venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer muitas vidas, para alimentar o Teu povo em todos os sentidos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Pai, queremos também nesse momento estar orando para estar trazendo a Tua palavra. Pai, não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre a Tua palavra, Pai, que é verdadeira, e nós temos que nos comprometer com a Tua palavra, Pai. Aleluia. Então nós abrimos o nosso coração nesta noite para ouvir, Pai, a Tua voz, Pai. Abrimos os nossos ouvidos espirituais também para ouvir a Tua voz, Pai. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida nesta noite para entregar a Tua mensagem. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos no 27º capítulo da nossa série, viu? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chegamos até aqui, graças a Deus, já estamos aí, no final, aleluia, da Bíblia. E ainda tem um pouquinho de chão ainda, mas já estamos no final, graças a Deus, Então é com muita alegria que nós estamos aqui realizando mais um capítulo da nossa série, a série A Essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Glórias a Deus. Então vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner. Hoje nós vamos estar meditando, em dois livros da Bíblia. Nós vamos estar meditando em Tito, nessa epístola de Paulo, que escreveu a Tito, e vamos também vamos meditar na epístola de Paulo também escrita a Filemon, Então nós vamos estar meditando em Tito e em Filemon, tá? E em Tito nós vamos meditar no capítulo 2, versículo 12 a 14, tá bom? Onde nos traz a revelação de que o nosso Deus, Ele é o Redentor. Jesus, Ele é o nosso Redentor. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar entendendo um pouco sobre essa palavra Redentor, O que é o Redentor, porque Ele é chamado de Redentor, Nós vamos estar entendendo um pouco sobre isso. Então vamos estar lendo aqui a nossa introdução, que diz assim: na Bíblia, Jesus é amplamente considerado o Redentor. A palavra Redentor está intimamente ligada à ideia de salvação, e Jesus é o ápice da redenção que Jesus é o ápice da redenção que Deus oferece à humanidade, A redenção no contexto cristão é o ato de libertar ou resgatar alguém de uma situação de escravidão ou pecado, ok? Então Jesus, como o Redentor, é aquele que recompra a humanidade que estava aprisionada pelo pecado. Amém, meus irmãos? Então vocês entenderam aí, que a redenção no contexto cristão é o ato de libertar ou resgatar alguém que estava em uma situação de escravidão ou pecado. Por isso que Jesus, Ele é o nosso Redentor. Ele nos resgatou aí, do pecado, da vida de pecado, da maldição, e nos comprou. Ele nos recomprou, que nós já éramos dele, ele nos recomprou, novamente, e
aleluia, toda a humanidade que crê nele e seguir a ele, obedecer, né, a Cristo, né, crê no sacrifício dele, como que ele morreu como um cordeiro santo, né, o último cordeiro santo que tira o pecado do mundo, né? Todos esses serão alcançados e terão as suas vidas salvas por esse Redentor maravilhoso, aleluia, esse Cordeiro Santo, Cordeiro perfeito, né, que tira o pecado do mundo, ok? Então vamos meditar aqui, Tito capítulo 2, versículo 12 a 14, que diz assim: essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, né? Uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, né? Então Paulo escreve a Tito, né, dando essa orientação, né? Ele dizendo que ele dando esse esclarecimento, né? Para como se comportar, né? O porquê que o Senhor morreu por nós e o que nós temos que fazer, né? Então ele fala o sentido, né? Ele fala que essa graça nos ensina a abandonarmos, né? Essa graça quer dizer esse favor que ele fez, né? Nos ensina a abandonarmos a descrença, né? Aquele que não crê, abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, né? As paixões do mundo, né? Essas coisas que o mundo nos atrai, né? Que o mundo faz e muitas vezes o cristão quer fazer igual, né? Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó: essa graça nos ensina a abandonarmos, né? Abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, né? E a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, né? Aí no 13, no versículo 13 diz assim: enquanto ficamos esperando, né? Pra gente fazer tudo isso aqui, né? Abandonar as paixões mundanas, né? Vivermos de acordo com a palavra de Deus, viver uma vida prudente, correta, né? Dedicada a Deus. Enquanto isso, ficamos esperando o dia feliz, né? Em que aparecerá a glória do nosso grande Deus, né? Aí o apóstolo Paulo chama Jesus de grande Deus, né? Aí ele diz: enquanto ficamos esperando o dia feliz que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, né? Eu já vi algumas pessoas pregando, falando, né? Vi outro dia desse aqui um rabino falando que, mas nem o apóstolo Paulo chamou Jesus de Deus. Como assim, gente? Né? E estava ali outro teólogo, né? Debatendo com ele, e esse foi um dos versículos que o teólogo, né, cristão, combateu ali, né? Citou para combater o que ele estava falando. Ele falou: como assim, né, se o apóstolo Paulo, ele chama Jesus, ele não chama de Deus, não, ele chama de grande Deus, chama de grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Ele fez o apóstolo Paulo fez questão de escrever Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui, igreja, né? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo não tem ninguém, né, na Bíblia para nos ensinar. Além de Jesus, não tem ninguém, né, melhor do que Paulo, né? Abaixo de Jesus, claro. O melhor é Cristo, mas depois de Cristo, Paulo foi o maior exemplo. Né, de igreja, de doutrinar a igreja, de disciplinar a igreja, né? Então você vê ele chamando aqui, né, o nosso Jesus de grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, né? Aí no 14 diz: foi ele quem se deu a si mesmo, né? Ele chama Jesus de grande Deus e Salvador. E aí no 14 ele diz: foi ele quem deu a si mesmo. Então ele está dizendo que Deus deu a si mesmo, né? Deu a si mesmo, deu a sua vida, né, a si mesmo, por nós, né? A fim de nos livrar
de toda maldade, né? De toda maldade e de nos purificar. Eu estou lendo aqui na versão NTLH, ok? Ele diz: foi ele quem deu a si mesmo para nos dar, foi ele que se deu a si mesmo por nós, né? A fim de nos livrar de todo mal, de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. A finalidade de Cristo é essa, igreja. É fazer com que nós sejamos um povo que pertence somente a Ele. Que pertence somente a Ele, né? E que se dedica a fazer o bem. Se você diz que é de Cristo, por que você não se dedica a fazer o bem? Não é verdade? Então o apóstolo Paulo aqui ele traz essa clareza para nós, né? Então a Bíblia nos fala também em Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Romanos nos fala que todos pecaram, né? Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que nós ficamos separados, né? Destituídos quer dizer que estamos separados, né? Isso significa que nós ficamos separados de Deus, pois Ele é santo e não pode conviver com o pecado. Deus é santo, Ele não pode conviver com o pecado. Amém, igreja? Deus é santo, Ele não tolera o pecado porque Ele não consegue conviver. Ele não consegue conviver com o pecado. Então, se nós não abandonarmos o pecado, é impossível, né? Deus entrar na vida do homem, né? Nós estarmos, ou seja, nós estarmos unidos a Deus, sendo que o pecado ele faz separação de Deus com o homem, tá bom? O pecado nos faz separação de Deus com o homem, ok? Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 3, versículo 23, ó. Vou ler na tradução NTLH, que diz assim, ó: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Não tem essa, mas eu não tenho pecado. Eu sou de uma família muito religiosa, eu nunca matei, eu nunca roubei, né? Eu nunca me prostituí, eu nunca xinguei um palavrão, eu nunca desejei mal para ninguém, né? Não adianta você falar isso se você não entregar a sua vida para Jesus, se você não reconhecer que você é um pecador, você jamais vai se aproximar de Deus, jamais você vai estar unido com Deus, né? Jamais você vai conseguir se religar a Deus, né? A religião quer dizer religar. Por isso que a religião, ela, né, a religião verdadeira, ela religa o homem com Deus, né? E a palavra diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A presença dele é muito gloriosa para se misturar com lama. O pecado é um lamaçal, igreja. O pecado é um lamaçal. Ele não vai misturar a glória dele, né? A presença gloriosa, a santidade dele, que é pura, né? O sangue de Jesus nos deixa, né, alvo mais que a neve. Nos deixa alvo mais que a neve. Você acha que ele, santo do jeito que ele é, ele vai se misturar com lama, com aqueles que estão na lama do pecado? Ele não vai se misturar. Ele não vai se misturar, né? Então, por isso, todos nós precisamos de redenção. Todos nós precisamos de redenção. Ou seja, precisamos de salvação, porque sozinho não conseguimos nos livrar das amarras do pecado, né? Mas Deus, no seu infinito amor e incomparável misericórdia, né, enviou o seu próprio Filho para nos salvar. É por isso que Jesus é considerado o nosso Redentor.
Amém, meus irmãos? Pois ele salva o pecador e todo aquele que aceita o seu sacrifício na cruz será salvo. Amém, meus irmãos? Então, você entendeu aí o que quer dizer redentor, a palavra redentor, né? Jesus, ele é o nosso redentor, porque ele nos comprou, ele nos libertou, né, da condenação, que estávamos condenados desde Adão, né? Mas e toda a humanidade que foi gerada, né, da descendência de Adão foram, né, toda a humanidade passou a viver na condenação deste pecado de Adão e Eva, né? Então nós precisamos, da mesma forma que um homem só pecou e toda a humanidade se tornou pecadora, da mesma forma um homem morreu, né, para nos santificar. Olha que maravilha, né, igreja? Se você acha injusto isso, né? Se você acha injusto, Adão pecou, nem conheci Adão, né? Nem sei quem é Adão, não sei nem como ele era, né? E agora eu me tornei um pecador desde o ventre da minha mãe, eu sou um pecador, que culpa eu tenho? Tá bom, meu querido, então se você acha isso injusto, abrace a justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo. Por causa de um homem, a humanidade se tornou pecadora. Também Deus deu um segundo Adão que não pecou. Deus deu o segundo Adão, que é Cristo. Ele morreu, ele não pecou, né? Ele morreu sem nenhum pecado, e por causa também da morte dele, por causa de um homem, da morte de Jesus, ele também nos santifica. Se você vive debaixo da condenação, é porque você ainda não aceitou ele, é porque você quer. Porque no dia que você quiser deixar de ser escravo do pecado, deixar essa condenação para trás, é só você abraçar a justiça de Deus, que é Cristo. É simples, eu sempre falo que o evangelho é simples. É a dureza do coração do homem que faz confusão. É a dureza, é o orgulho do homem que faz confusão. Mas o evangelho é simples, igreja. O evangelho é simples e Deus é muito justo. Deus, ele é muito justo, igreja. Ele é muito justo. Amém, meus irmãos? Então tá aí, né? Tá aí o ensinamento, a explicação que eu dei para vocês, né? De que Jesus, ele é o Redentor. E agora nós vamos meditar em Filemão, né? Vamos para essa segunda carta, essa epístola aqui, né? De Paulo, né? Paulo, um grande homem de Deus, estava ali preso, mas estava fazendo a obra. Enquanto ele estava preso ali, ele escrevia suas cartas aí. Eita, glória! Glória a Deus, tomando mais uma água aqui, né? E Deus, quando quer que o homem trabalhe para ele, igreja, Deus faz o que ele quer. Deus faz o que ele quer. Deus faz o que ele quer, né? Se Deus, eu acredito que Paulo, né? Do jeito que Paulo perseguia, né? Saulo perseguia os crentes, né? Depois que ele se tornou Paulo, ele não perseguiu mais, né? Mas ele, como Saulo, ele perseguiu os crentes, né? E depois que ele se converteu, talvez se ele não ficasse preso, né? Ele poderiam até matar ele, né? Que muitos queriam matar ele por causa do passado dele, né? Então, eu acredito que na prisão ele foi até poupado da morte, né? Estava ali servindo ao Senhor e ele fazia isso com muita excelência, com muita dedicação, com muito temor a Deus, né? E com o tempo que ele estava preso ali, ele mandou muitas cartas, né, para as igrejas, né? E sempre trazendo a verdade, trazendo o ensinamento de forma correta, né? Caindo por terra, né? Toda a hipocrisia, né, dos doutores da lei, dos saduceus, dos fariseus, né, com as cartas de Paulo ali, ele confrontava, caía por terra, todas as ideologias, né, erradas, caía por terra. Então Paulo é um grande homem de Deus, né? Glórias a Deus, o qual nós aprendemos com ele até hoje. Então vamos ver aqui Filemão no capítulo 1, tá? Filemão capítulo 1, versículo... capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Nós vamos meditar em mais versículos, tá bom? Nós vamos meditar, até o principal, né? Que nos traz o tema aqui, né? O tema
aqui de Filemão que nós vamos estar falando é que o nosso Jesus, ele é o Senhor que nos liberta. Ele é o Senhor que nos liberta. Não há outro Deus que liberta a não ser Jesus Cristo. Ele é o Senhor que nos liberta, né? Ninguém pode libertar a não ser o Senhor Jesus, tá bom? Mas eu coloquei aqui os versículos chave é o versículo 15 e 16, mas eu coloquei aqui a partir do versículo 1, tá? Coloquei aqui a partir do versículo 1, tá? Para você entender todo o contexto, né? Pra gente chegar até o 15, 16 e você entender, eu coloquei aqui a partir do versículo 1, tá bom? Então vamos ler aí até o 16 pra gente entender, tá? Então a introdução diz assim, ó: afirmação, Jesus é o Senhor que nos liberta, é um conceito central no cristianismo, né? Significando que Jesus Cristo oferece a liberdade, né? Oferece a liberdade e a salvação de várias formas, né? Ele oferece a libertação e a salvação, a liberdade e a salvação de várias formas. Não é só a libertação espiritual, ele oferece a libertação também, né? De várias maneiras, de forma também carnal, né? De forma física, a escravidão de forma física também ele liberta. É isso que Paulo escreve aqui, ele dá um testemunho sobre a vida, né? Esqueci o nome dele aqui agora, ele dá um testemunho da vida do Onésimo, né? Do Onésimo, que era um fugitivo e se converteu, e Paulo cuidou como pai na fé desse, né, Onésimo, né? Esse Onésimo era filho na fé de Paulo. Paulo foi quem cuidou dessa alma aí quando se converteu, e é sobre ele que Paulo escreve a Filemon, né? Filemon, que era um homem rico, né? Que servia a Deus ali na igreja de Colosso, né? E ele tinha vários servos, e entre esses servos ele tinha o Onésimo, que se tornou fugitivo, mas aí ele se converteu, e Paulo, né, intercedeu por esse camarada, deu testemunho, né, desse camarada, e você vai ver que história linda, né, que história linda que Paulo vai estar trazendo para nós aqui, dentro desse contexto aqui de Filemon, no capítulo 1, né, no versículo 1 até o 16, tá bom? Então, o nosso Jesus, ele nos liberta, né, de várias maneiras, né, do sofrimento, da escravidão, do sofrimento, tanto espiritual quanto em qualquer outro aspecto da nossa vida. Ele liberta do pecado, da escravidão, da doença, da morte, né, dos vícios e das forças espirituais que aprisionam o ser humano. Ele nos liberta, igreja, né? Então vamos ler aqui, vamos ver primeiro aqui a saudação, né, dessa carta. Vamos ler aqui a saudação que está a partir do versículo 1 a 4, né? Vamos ler aqui, ó. Ele diz assim, ó: eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escreva a você, Filemão, escreva a você, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa, né? A igreja se reunia ali, né, na casa de Filemão. Aí ele diz assim: esta carta vai também para a nossa irmã Áfia, e para Arquipo, que é o nosso companheiro de luta, né? Aí ele diz: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, né? Aí ele começa aí se apresentando, né, na carta, ele falando eu e meu irmão Timóteo escrevo a você, Filemão, né? E ele sauda
né, com a paz. E aí ele, a partir do versículo 4 aqui, né, ele já começa a falar: meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço a Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus, né? Olha como Paulo, ele tem um cuidado, né? Ele tem um amor, ele tem um cuidado, ele tem uma forma muito amorosa que o Paulo fala, né? Por isso que Paulo tem uma passagem na Bíblia que Paulo, em uma de suas cartas, ele fala que sejam meus imitadores, né? Porque ele realmente, né, Paulo ele era um exemplo assim para muitos cristãos, né? Ele era um exemplo, né? E você percebe que carta amorosa que ele escreve com muito amor e cuidado nas suas palavras, né? Você vê ele falando aqui, né? Aí no versículo 5 ele diz: porque tenho ouvido falar, né? Ele fala: meu caro, a partir do versículo 4, né? Vou ler de novo aqui para vocês verem. Eu tô explicando a passagem para você entender todo o contexto, tá? Aí ele diz no versículo 4, né? A partir do versículo 4: meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço a Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus, né? E da fé que você tem no Senhor Jesus. Aí no versículo 6 ele diz: peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, né, por estarmos unidos com Cristo. Você vê o tempo todo, né, Paulo falando de Cristo, né? Aí no versículo 7 ele diz: meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Olha como ele reconhece, ele começa a escrever na carta ali, reconhecendo o amor, a dedicação, a fé, né? De Filemon ali, né? Pelo povo de Deus, pela obra de Deus, né? Aí no versículo eu já vou pular aqui pro versículo 10, né? Aí no versículo 10 ele diz assim: portanto eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo. Que é o meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. Olha que tremendo isso aqui, né? Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, né? Que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Aí no versículo 11 ele diz: antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésio de volta para você, e com ele vai o meu coração. Olha como ele fala, né? Olha como ele fala de Onésimo, né? E ele fala: eu estou te mandando ele de volta, né? E estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia por causa do evangelho, a fim de que ele me ajudasse em seu lugar, né? Porém, não vou fazer nada sem a sua aprovação, para que o favor que eu estou lhe pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Olha isso. Aí no capítulo 15, né? Que são os versículos
aí já começa, já entramos aqui nos versículos principais, né, do tema, de que ele é o nosso libertador, né? Aí ele no 15 ele diz assim: por ser Onésimo, pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, né? Pois agora aqui ele fala do propósito, né? Pode ser, aqui Paulo expressa o propósito que ele entendeu, né? Ele entendeu que o propósito, né? Pode ser que o propósito de Onésimo ter tido se afastado de você, né? Por algum tempo, pode ser que seja para que ele volte para você para sempre, né? Que você tenha ele de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo. Ele não é só mais um escravo, né? Porém, é muito mais do que isso, muito mais do que um escravo. É um querido irmão em Cristo. Ele é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Olha que tremendo isso aqui, né, igreja? Então, Filemon, ele era um homem rico, né? Como eu já falei para vocês, Filemon, ele era um homem rico, né? Membro ali da igreja em Colosso, onde as pessoas se reuniam também, né? Ali na casa dele, né? E Paulo escreve para ele, né? Escreve sobre Onésimo, que era um escravo fugitivo, né? Que se converteu a Cristo e agora estava com Paulo, né? Então o resumo, né? O resumo dessa carta aqui, dessa epístola de Filemon, né? Enfatiza a importância, né? Enfatiza a importância da fraternidade da igreja, né? Esse é o trabalho da igreja. Eu intercedo por você, você intercede por mim, o pastor intercede pelas ovelhas, né? As ovelhas também intercedem pelo pastor. Você vê uma reciprocidade, você vê um zelo de ambas as partes, da fraternidade, da comunidade. Você vê toda, né? Um amor fraterno, né? Então, onde a fraternidade, né? Você vê que nessa carta aqui enfatiza a importância da fraternidade, do perdão, da unidade na comunidade cristã, né? Convidando Filemon a conhecer, convidando Filemon a acolher, né? Convidando Filemon, Paulo está convidando Filemon a acolher Onésimo como um irmão, em vez de castigá-lo, né? Por sua fuga, né? Então é um exemplo de tratar, né? É um exemplo de tratar uns aos outros como irmãos, independente da sua condição social ou passar dos erros, né? Dos seus erros do passado, independente, nós temos que tratá-lo, né, de forma amorosa, temos que dar testemunho. Se você vê que o seu irmão está dando um testemunho, ajude ele, interceda por ele. Se você está vendo que ele está ali, né, buscando uma vaga de emprego. Outro dia desse eu vi um rapaz, esqueci o nome dele, né? Um rapaz, ele sempre dá o testemunho dele aí no Instagram. Ele era um dos homens, acho que ele, se ele não era um dos homens, ele era o homem mais tatuado do mundo, né? E ele se converteu e ele conseguiu alguns patrocínios aí para ele, sentiu de retirar, né, de remover algumas tatuagens do corpo, inclusive do rosto, né, e tal, né? E ele como é que diz? Ele trabalha o dia inteiro fazendo evangelismo e tal, né? Ele trabalha para o Senhor hoje, né? E ele tem dificuldade de conseguir emprego porque, né, devido a passagem que ele, enfim, né, devido a antecedentes criminais que ele tem e tal, né, não consegue emprego, as pessoas não confiam, né? E eu achei aquilo muito estranho, porque
meu Deus, não tinha ninguém da igreja para interceder por esse rapaz, para interceder numa empresa, né, a favor desse rapaz. Se esse rapaz, né, dá um bom testemunho ali, né, na congregação, né, no bairro onde ele mora, na cidade onde ele mora, que ele vive na cidade, nas ruas da cidade, evangelizando, panfletando o dia inteiro. E essa dominação, cadê o pastor dessa igreja? Cadê o pastor dele, que não intercedeu por ele? Cadê os irmãos que não intercedeu por ele? Eu achei algo muito estranho ali, né? Eu achei algo muito estranho. Ele falava, né, da denominação que ele era, que eu não vou citar aqui também, né? Uma denominação, né, que eu conheço muito bem, a denominação que ele que ele citou ali, né, contando o seu testemunho, né? E, por sinal, um ministério que nos ajudou muito a minha família, quando meu pai foi um homem que ele resistiu ao Senhor, por muito tempo ele resistiu ao Senhor, né? E Deus apertou ele até ele perder tudo, perdeu tudo, né? Perdeu, não tinha dinheiro para pagar recibo de água e de luz, cortou água e luz. Quando nós fomos para o Senhor Jesus, nós estávamos sem energia e sem água, né? E a igreja pagou nossa água, pagou nossa luz, pagou os tempos atrasados, né? E a igreja acolheu aquela igreja ali, acolheu aquela família, né? Então, é esse que é o papel da igreja, né? É esse que é o papel da igreja. E Paulo estava ali intercedendo por esse rapaz, para o ex-patrão dele, né, o Filemon, receber ele, não agora como um escravo, mas como um irmão em Cristo, né? Olha que papel lindo Paulo estava fazendo ali, né? Pegou ali aquela alma, cuidou, disciplinou, né? Aleluia, glórias a Deus. E intercedeu por ele depois, né? Enviou ele agora como irmão em Cristo, né? Então, igreja, esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, tá? E glórias a Deus, eu quero dizer que nós estamos aqui sempre para cuidar, né, daqueles que estão perdidos, mas que desejam, né, desejam mudar de vida. Nós estamos aqui, igreja. Nós estamos aqui, mas quando isso a pessoa tem que querer. A pessoa tem que abandonar o pecado, a pessoa tem que abandonar a velha vida, né? Como esse Onésimo, né? Onésimo, ele quis largar a velha vida, e Paulo acolheu ali, né? Falou do amor de Deus por ele, e ele foi liberto, e Paulo intercedeu pela vida dele, para que ele pudesse voltar, né, e ter ali o seu trabalho de volta, não é verdade? Então, isso é maravilhoso, igreja. Então, nessa passagem aí, o contexto dessa passagem, nós vemos aí, né, que o Senhor, ele é o nosso libertador. Ele é o grande libertador. Ninguém mais, ele é o único libertador. Ninguém mais pode libertar a não ser Jesus Cristo. Então medite nessa palavra. Essa é a palavra de hoje. E se você se encontra perdido, se você se encontra, né, talvez fugido, talvez você esteja fugido, né, da justiça, fugido da polícia, eu não sei, talvez você cometeu um crime absurdo e você está fugido, mas você está arrependido, você deseja, aleluia, ter um encontro com Jesus. Eu te convido nessa noite. Ele te aceita. Ele te aceita. Talvez o mundo quer te destruir, quer te apedrejar, mas eu quero te dizer, Jesus te aceita. Jesus te aceita. Amém? Eu quero estar orando nesse momento por todos aqueles que um dia serviu a Deus, mas hoje se afastou dos caminhos do Senhor, ou até mesmo aqueles que estão servindo ao Senhor ainda, né? Estão na casa de Deus, estão congregando, mas ainda não conseguiu se libertar. Eu quero dizer que Jesus liberta. Eu quero dizer que Ele é o único que pode te libertar, o único que pode te salvar. Amém? E eu te faço um convite nessa noite, eu te faço um desafio. Eu te desafio a você entregar sua vida para o Senhor, a você se dedicar, ter uma vida dedicada ao Senhor, aleluia, e Ele colocar, aleluia, o Espírito Santo de Deus
para conduzir você, para direcionar você, para dominar você. E uma vez que você for dominado pelo Espírito Santo, você terá autoridade sobre tudo aquilo que te domina. Você terá autoridade sobre tudo aquilo que te domina. Deus criou o homem para ter domínio sobre a terra. Deus criou Adão e falou: domine sobre os animais, sobre a terra, domine. E não para você ser dominado pelas coisas desse mundo, pelas coisas, né, da terra, pelas coisas criadas pelo homem, pelas as coisas que o Senhor nos deu autoridade para dominar sobre elas. O Senhor nos deu autoridade e domínio sobre a terra. Pelas coisas, não deixe que as coisas do mundo venham dominar você. Não deixe que as coisas do mundo venham dominar você. Você não foi feito para ser escravo das coisas do mundo. Amém, meu irmão? Amém, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O Senhor está falando contigo nesta noite. O Senhor está te dando chance nessa noite. Ele está te chamando. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai te dar chance. Eu não sei. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã, né? E Jesus voltar para mim, para você, antes do arrebatamento, pode ser a minha morte, pode ser a sua morte, né? Não é porque Jesus não voltou hoje, né, que eu posso brincar com Deus. Não, a minha vida eu não sei se eu vou estar amanhã vivo. Eu não sei se eu vou dormir e acordar amanhã. Então, o tempo que o Senhor está dando é agora. O tempo que Ele está dando é agora. Aceite Jesus, você que ainda não teve uma experiência com Deus, você que está preso, escravo do pecado, né? E deseja ser liberto. Você que é escravo dos vícios, escravo da bebida, das drogas, da dependência química. Você que é escravo da prostituição. Você que é escravo do dinheiro, o dinheiro te domina. Você não tem domínio, né, sobre as coisas desse mundo. Você deixa com que elas te dominem, elas te escravizem. O Senhor está te chamando nessa noite. Venha para Jesus. E só Ele pode te libertar. Só Ele pode te dar uma nova vida. Só Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou a vida do nosso irmão Onésimo. Ele também pode transformar a sua vida e você receber, aleluia, seu emprego de volta, a sua vida de volta. Talvez a sua vida já não vale nada. Talvez a sua vida, você olha, ninguém confia mais em você. Ninguém acredita mais em você. Talvez as pessoas te olhem e te enxergam como um trapo. Mas o Senhor te diz: eu ainda acredito em você e quero mudar a sua vida. Eu quero te dar uma nova vida. Eu quero te dar uma família. Mas você tem trocado o Senhor por coisas fúteis. Você tem trocado o Senhor por coisas banais, que podem te dar prazer por um momento, mas daqui a pouco a sua angústia volta, o seu vazio aumenta. E eu quero dizer que esse vazio que existe dentro de você, na sua alma, só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher. Amém? Então eu quero estar orando nesta noite por todos aqueles que se encontram escravizados, aleluia, por todas as coisas desse mundo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, Deus do impossível, Pai, nós estamos aqui no Teu santo nome, Pai. Eu quero Te apresentar, Senhor, quero Te apresentar todas essas pessoas que o Senhor está falando com elas nessa noite. Eu não sei, Pai, quantas são, eu não sei quem são, mas o Senhor conhece todas elas, Pai. Então eu intercedo por essas vidas, Pai. Perdoa essas pessoas, todas aquelas que estão aprisionadas, mas que dentro de si, dentro delas, elas reconhecem, Pai, que são pecadoras e desejam mudar as suas vidas. Que o Senhor faça uma grande obra na vida destas pessoas, Pai. Cura elas agora, Pai. Liberta elas agora, Pai. Arranca todo o mal dentro delas, Senhor. Arranca todo o mal que habita dentro delas. Arranca, Pai, as vozes do inferno que falam nos ouvidos dela, Pai. Aleluia. Coloca, Pai, o Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor encha elas agora, Pai.
e que eles saiam daqui cheios do Teu Espírito Santo e que eles tomem nojo do pecado, que eles tomem nojo da velha vida, do velho eu, do velho homem, da velha mulher. Eles tomem nojo, Pai, e que a partir de hoje eles sejam uma nova criatura e que todos aqueles, Pai, aleluia, que não tinha força, passem a ter força agora, em nome de Jesus. Passem a ter força agora, que a fraqueza dele, Pai, aleluia, que eles clamem ao Senhor no momento de fraqueza e que o poder do Senhor venha se aperfeiçoar na fraqueza do homem, e onde o poder do Senhor vai ter legalidade para agir na vida de todos aqueles que reconhecem que é fraco e buscam essa força no Senhor. Eu já declaro a bênção e a vitória e a libertação de todas essas pessoas e já te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Toma posse da bênção do Senhor, seja livre e liberto para a glória do nome santo do Senhor. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus. Nós já vamos estar aqui trazendo os avisos, tá bom? Vamos estar aqui trazendo os avisos e vamos estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, amanhã temos a quarta da bênção presencial e online com a pastora Camila Gomes, tá bom, meus irmãos? Os irmãos não percam a quarta da bênção presencial, né, e online às 19 horas, online pelo canal da pastora Camila Gomes, tá bom? Os irmãos não percam, se programem para isso, e também presencial às 19 horas. Os irmãos não faltem em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glórias a Deus. E no domingo temos aqui o nosso culto da família, o nosso culto online e presencial às 19 horas. Os irmãos não percam, tá bom? Venha agradecer a Deus por mais uma semana e buscar o direcionamento e a bênção de Deus para mais uma semana em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. E a nossa rádio 24 horas aí para abençoar a sua vida. Compartilha aí o link da nossa rádio para que mais pessoas possam baixar o aplicativo, tá, pessoal? Esse mês de maio agora nós tivemos um pico bem mais alto de audiência, né? E eu louvo a Deus mais do que no mês de abril, tá? Então, eu louvo a Deus pelos irmãos que estão compartilhando, que estão ouvindo a rádio aí, tá bom? Compartilha mais ainda, né? Já estamos com um pico aí de praticamente 6 mil ouvintes, né? Então, tá sendo uma bênção, graças a Deus, mas podemos chegar ainda mais, viu, pessoal? Vamos chegar aí 10 mil, 15 mil, 20 mil ouvintes, vamos atingir esse pico aí. Me ajudem aí que a gente vai conseguir, são mais vidas que vão ser alcançadas, né? A rádio é uma rádio que ela pega mundialmente, né? Não é igual a rádio FM que só pega em algumas cidades da região, não. A nossa rádio é uma web rádio, é uma rádio online, então ela pega no Brasil e no mundo, tá? Ela pega no Brasil e no mundo, no exterior, né? E enfim, no Brasil e no exterior também, em nome do Senhor Jesus. Então divulga aí, minha gente, divulga aí essa estrutura online que nós temos, essa plataforma maravilhosa, né? Onde nós pagamos aqui todo mês para a gente manter essa rádio, né, no ar. Então 24 horas para você, né? A gente está sempre aí, né, investindo, fazendo esse investimento para que você tenha a rádio com você, a sua igreja está com você, aonde você estiver, a sua igreja, a sua rádio está com você, na rua, no carro, na academia, aonde você estiver com o seu smartphone, né, você vai estar ouvindo a Rádio Chegou Minha Vez para abençoar e edificar a sua vida e a sua família e os seus amigos e todos aqueles que você quiser abençoar. Você vai estar enviando aí o link da nossa rádio, tá bom? Glórias a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um culto maravilhoso, um culto poderoso, essa palavra poderosa. Muito obrigado, Pai, por todas as vidas, Pai, que foram abençoadas nessa noite. Aleluia. Por todos que estiveram conosco até agora, Pai, que o Senhor possa soprar, meu Pai, esta gravação para o máximo de pessoas, Pai, aleluia, para que muitas pessoas possam ser libertas através dessa palavra, através desta mensagem, e o nome do Senhor seja glorificado e vidas venham ser transformadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja conosco, Pai, leva-nos em paz para as nossas casas, aleluia, dá-nos uma noite de paz, livra-nos do terror noturno.
cura-nos, Pai, com teu Santo Espírito, aquece-nos, Pai, com teu Santo Espírito, cura as enfermidades, Pai, cura a gripe, a virose, cura todas as enfermidades, cura o câncer, Pai. Faz uma obra na vida da minha sogra, cura a minha sogra, Pai, a nossa querida irmã Ana. Eu profetizo a nossa querida irmã Ana para a glória do nome santo do Senhor Jesus. E todos, Pai, todos os membros da igreja que estiverem enfermos, que o Senhor possa curar e libertar as nossas famílias, os nossos filhos e toda a nossa parentela seja alcançada pelo poder da nossa oração e possamos ter um restinho de semana aí abençoado para a glória do teu santo nome, que nós venhamos cair em tentação, Pai, e que nós possamos vencer as nossas lutas, as nossas guerras, aleluia, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e possamos, aleluia, viver em santidade contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendendo as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.